Olá, está no ar mais uma edição do programa Calendário Eleitoral. Você vai ficar por dentro agora das principais datas desta semana do mês de setembro. E quem vai falar conosco sobre essas principais datas é o Dr. Daniel Boaventura França, ele que é procurador da Assembleia Legislativa. Dr. Daniel, seja mais uma vez muito bem-vindo na TV Alego. Olá, Edriz, é um prazer estar aqui para falar de direito eleitoral novamente. E essa semana, nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, tem vários pontos a serem apresentados. Eu vou começar aqui com o último prazo para que os tribunais regionais julguem os pedidos de registros de vários cargos, inclusive de governador. Esse ponto, ele realmente é importante. As pessoas interessadas precisam estar atentas? Sim, ponto muito importante, é um prazo processual direcionado para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para que analise todos os pedidos de registro de candidatura aqui no Estado. É um prazo muito curto, a Justiça Eleitoral faz um esforço muito grande para cumpri-lo e geralmente o cumpre. Só para você ter uma ideia, são mais ou menos 1.200 pedidos de registro. E muitos não são deferidos, autorizados, vamos dizer assim, logo de início. Há um processamento quando há impugnação, então gera uma celeuma, uma discussão dentro do processo. E 1.200 para 6 juízes na Justiça Eleitoral, juízes de segundo grau, realmente é um esforço assim, hercúleo da Justiça Eleitoral para cumprir esse prazo e ela geralmente sempre cumpre. Esse prazo seria para os tribunais regionais eleitorais, mas tem prazos também agora para o Supremo Tribunal Eleitoral, é isso? Sim, tem esse prazo, ele é para os TREs, né, que são os regionais de segundo grau aqui em Goiás, e tem esse mesmo prazo, mesmo dia 12 de setembro, para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julgar os registros de candidatura dos candidatos a presidente da República e vice-presidente. Também é o mesmo prazo, mas é um trabalho de menos esforço, porque são bem menos candidatos, né? Certo, então outro ponto importante nesta segunda-feira é o último prazo para o pedido de substituição de candidatos para cargos majoritários e proporcionais. Eu queria que você explicasse primeiro o que é esses cargos majoritários e proporcionais. Os cargos majoritários são aqueles em que o candidato eleito é o que tem simplesmente mais votos. É o caso do cargo de presidente da República, governador e senador. Já os proporcionais, há uma conta, né? São os deputados federais e estaduais. Faz-se uma conta de acordo com os votos válidos, os quais são divididos pelo número de vagas e depois divide-se esse quociente, que a gente chama de quociente eleitoral, pelo número de votos do partido e chega-se a um quociente que chama quociente partidário para saber quantas vagas cada partido vai ter no parlamento, né, no cargo majoritário, que no caso o deputado estadual, aqui da nossa casa, e também o deputado federal. E agora com relação a essa data, esse prazo para essa substituição, tem que estar também em alerta, para não perder o prazo. Dia 12 de setembro é o último prazo para que haja substituição de candidatos. Depois disso, só em caso de falecimento. Aí, falecido algum candidato pode ser substituído dentro de 10 dias da data do falecimento. Prazo importante também, porque se deixar escoar esse prazo sem substituição, depois não há mais oportunidade. Então, o pessoal tem que estar bem atento. Então, o último prazo também para a Comissão de Votação Eletrônica informar o horário e o local onde serão realizadas os sorteios, né, das sessões cujas urnas serão auditadas. Esse sorteio, como que ele acontece na prática? Ele é um sorteio eletrônico, onde são sorteadas algumas urnas um dia antes da eleição. Essas urnas são levadas para um local pré-estabelecido pela Justiça Eleitoral e ali há uma simulação de uma eleição, tudo aberto e filmado, para testar as urnas. Então, se simula uma eleição e aquela eleição simulada tem que dar o resultado daquilo que foi efetivado ali, que foi filmado. É mais um instrumento de transparência e fiscalização. Ela é a antiga votação paralela,
nas eleições anteriores eram poucas urnas, mas como novidade, nessa eleição, serão 27 urnas sorteadas no dia anterior. Também é um trabalho de bastante esforço da Justiça Eleitoral para fazer isso um dia antes, porque sorteiam-se essas urnas, então se desmontam as sessões eleitorais que já estão montadas para receber os votos e tem que substituir essas 27 urnas, né, colocando novas 27 urnas, preparar-se novas 27 urnas para receber os votos dessas que foram sorteadas. Como que você vê esses novos mecanismos, eles realmente fortalecem esse processo eleitoral, faz com que esse processo seja mais confiável, mais transparente? Faz com que seja mais transparente. Mas, na verdade, Edrisa, o que a gente nota é que o interesse da sociedade é muito pouco por esse processo. Depois do resultado das eleições, são vários os questionamentos, muitos sem fundamentos. Mas no dia, né, dessa auditoria, são poucos os cidadãos e as instituições que comparecem para observar ali essa auditoria in loco. Quando você fala em vários questionamentos, às vezes até sem fundamento, como você citou, tem uma comissão que responde a esses questionamentos? Como é que funciona isso, para ter esse retorno, para essas pessoas terem esse retorno? Sim, toda eleição tem uma comissão de apuração e todo e quaisquer questionamentos são direcionados para essa comissão de apuração que tem por obrigação responder. Muitas vezes as respostas não são satisfatórias, né? O que se alega é que não tem como auditar, por isso se defende o voto impresso. Mas nenhum questionamento fica sem resposta desde que seja feito de forma oficial. 6 pontos importantes, como eu citei no início, falamos de alguns. Tem mais algum que você acha relevante para a gente destacar nessa segunda? No dia 12 de setembro é o último dia também para a lacração dos programas. E esses programas são simplesmente os aplicativos que a Justiça Eleitoral usa. Eles são lacrados de forma que não são mais utilizados até o dia da eleição. É um prazo importante pelo seguinte: se houver algum rastro de utilização desses programas antes da utilização no dia das eleições, então pode ser um sinal de fraude. E aí é imperioso que eles estejam sem nenhuma utilização desde a lacração até o dia da eleição. Agora, partindo já para terça-feira, 13 de setembro, último prazo para prestação de contas parcial. Um prazo extremamente importante que precisa de atenção máxima agora. Sim, a prestação de contas parcial é mais um instrumento de transparência nos gastos e arrecadação do dinheiro público, né? Esse dinheiro de campanha, ele é na sua maioria dinheiro público, a grande parte, tanto pelo fundo partidário como pelo fundo de campanha eleitoral. E a prestação de contas é para que haja um batimento da Justiça Eleitoral entre o que foi gastado até o dia 8 de setembro e o que vai ser prestado lá no final, em novembro. Então, é mais um instrumento de fiscalização, de transparência e de que a Justiça Eleitoral se debruça em cima de lisura das eleições, né? Um instrumento que garante, mais um que garante a lisura das eleições nesse ponto do poder econômico. A gente já falou no programa anterior, mas eu acho bom destacar o que acontece para aqueles partidos, candidatos que não apresentarem essa prestação de contas. Não tem uma consequência pré-estabelecida, mas vai ser avaliado conforme o impacto dessa ausência de prestação de contas parcial lá na prestação de contas final. E aí as consequências podem ser desde uma reprovação de contas, uma ressalva nas contas, ou até a origem, né, pode originar um segundo processo por gastos ilícitos ou arrecadação ilícita de dinheiro, né? E aí pode ter consequências drásticas, desde uma multa até cassação do mandato do candidato eleito. A porcentagem é grande desses partidos e candidatos que não apresentam essa primeira prestação? Não, a maioria tem apresentado, mesmo que zerado, muitos apresentam a prestação de contas zerado, como se não tivesse gastado nada, mas a grande maioria tem apresentado. Ok, então agora quarta-feira é o prazo final para comunicar à Justiça Eleitoral quanto às anulações dos atos decorrentes às convenções partidárias. Algumas pessoas, né,
não conhece muito bem o processo eleitoral, gostaria que você falasse sobre o que vem a ser, de fato, essas convenções partidárias, antes de falar desse prazo. O período eleitoral começa com as convenções partidárias, né? Antes que o candidato peça o seu registro de candidato, ele deve ser escolhido internamente pelo partido. É uma matéria que a gente chama interna corporis nos partidos. E isso gera um documento que a gente chama de ata, a ata da convenção partidária. Mas o partido pode voltar atrás, pode acrescentar, pode substituir algum candidato, e o último prazo para que ele faça isso é dia 13. E o que acontece se ele não fizer esse prazo? Aí ele não tem mais a possibilidade de retificar a ata da convenção, de escolher novos candidatos ou de trocar algum outro candidato. Aí se mantém literalmente como ficou anteriormente. A não ser em algum caso especial, como o falecimento que a gente falou. Tá certo, então. Agora, quinta-feira, 15 de outubro, é a divulgação por meio da internet, né, do que nós acabamos de falar, sobre a prestação parcial da campanha. Então, é só esse trâmite que vai seguindo de forma normal aí. Sim, se divulga, né, para a população ou qualquer interessado a prestação de contas parcial de todos os candidatos e partidos. E aí algum eleitor ou algum candidato interessado pode entrar no sistema da Justiça Eleitoral e ver se há declaração dos gastos ali que ele conheça, para saber se o candidato que ele está ali com a intenção de votar está prestando as contas corretamente à Justiça Eleitoral. Pois é, e nessa divulgação aparece se não está prestando de forma correta, fazendo essa prestação de forma correta? Não, vai aparecer os gastos que ele eventualmente declare, mas o que ele não declarou, aí vai aparecer ausente. E aí a fiscalização seria da seguinte forma: o eleitor sabe que ele gastou e tem que ver se ele declarou isso para a Justiça Eleitoral. Agora a gente vai para o último dia desta semana, sábado, dia 17 de setembro, data em que nenhum candidato poderá ser detido ou preso, mas tem exceções. Eu queria que você pontuasse para nós. A partir do dia 17 de setembro, os candidatos não podem ser presos, salvo em flagrante ou em caso de condenação definitiva. Isso é uma medida antiga para que se iniba que os adversários exerçam poder de pressão um sobre o outro, ameaçando com uma prisão. É do Código Eleitoral, que é uma lei bastante antiga, mas realmente nós temos duas exceções, que é o flagrante e condenação definitiva, que nós chamamos transitada em julgado. Você considera essa ação realmente necessária? Importante, eu considero bastante importante, porque em alguns lugares ainda é uma forma de pressão nos adversários, uma forma de ameaça, né, de um candidato sobre outro. Agora, o nosso ponto final para o sábado, data limite para fazer a requisição de transporte para o dia das eleições. Quem que tem esse direito e tem uma rota, né? Eles divulgam uma rota, um horário. Qual a necessidade disso, de fato? O transporte de eleitores, Edrisa, é muito sensível para a Justiça Eleitoral. Então, ela organiza todo o transporte de eleitores para evitar que algum candidato se beneficie disso através de uma troca, né, em troca do voto. A Justiça Eleitoral, o que ela faz? Ela requisita a ajuda de outros órgãos públicos, e requisição, nesse caso aí, tem sinônimo de ordem. Então, os outros órgãos públicos disponibilizam servidores, equipamentos, carros, ônibus, por exemplo, e ela traça uma rota pré-definida, de forma que cada um possa, cada candidato, cada partido, cada interessado, possa dar o seu olhar sobre a rota, possa impugnar aquela rota, possa falar, olha, está faltando passar em tal fazenda, em tal distrito, para que todos sejam contemplados, né, e não deixe, porventura, alguma reduta eleitoral de algum candidato de fora. E, inclusive, transporte de eleitores fora da Justiça Eleitoral é crime, né? É crime eleitoral, porque realmente era uma conduta comum que se trocasse o voto por esse transporte. Mas se algum reduto ficar de fora, também pode ocasionar crime ou não? Não. Mas pode trazer alguma confusão ali no momento? Sim, pode ser que algum candidato saia prejudicado, né? Principalmente no interior, às vezes, quando pode ser eleito ou deixar de ser eleito com poucos votos. Não é o caso agora de deputado estadual e federal, né? Mas é o caso de vereador, e pode ser que, se o candidato não estiver atento e o reduto dele ficar de fora, ele reste prejudicado no final das eleições. Então tá certo, chegamos ao fim de mais um programa Calendário Eleitoral
Quais são as suas considerações finais? As considerações finais para que o eleitor fique atento, né, nós estamos na reta final das eleições, para que esteja atento a cada informação do seu candidato, às suas prestações de contas, ao que o candidato tem defendido, qual tem sido a conduta histórica dele, para que ele possa escolher com consciência. Ok, então é isso, gente. Escolha com consciência. O programa Calendário Eleitoral vai ficando por aqui. Você continue ligado na nossa programação.